Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? Maquiavel, já falamos sobre ele, vamos continuar. Né? Nasceu em 1469, morreu em 1527. Se vocês que conhecem a história, né, pelo menos um pouco ou muito, né, vocês vão ver que esse período aqui é o período que corresponde ao momento central das mudanças para chegar no século XVII às rupturas com o sistema e organização feudal. Então aqui eu chamo a atenção de vocês porque às vezes a gente vê a palavra revolução, né, como se fosse algo de imediato. Só é possível ocorrer revolução a partir de um acúmulo de elementos que vão desenvolvendo as contradições, vão surgindo novo, o velho vai sendo superado e chega num determinado momento em que há ruptura. Né? E aqui no caso nosso, a ruptura ela atinge praticamente mais de um século, né? Para que haja a ruptura política, a ruptura com a ordem feudal, que são as chamadas revoluções aristocráticas burguesas e as revoluções burguesas que nós vamos abordar mais à frente aqui com vocês. Né? Então ele nasce em 4 de maio de 1479 e morre em 1527. Veja, morre para nosso critério aqui, morre novo, né? Que eu, por exemplo, que pretendo ter uma previsão aí que eu vou viver 125, né? Então creio que Maquiavel morreu criança, né? Com 58 anos, em Florença. E aqui é importante observar que Florença é uma cidade de grande poderio, de grande destaque no norte da Península Itálica, né? Ao lado de Milão, de outras, né? Porque ela é um centro comercial, né? Em que permite a formação de uma aristocracia e de uma burguesia extremamente rica e poderosa. Né? Então ele é justamente dessa cidade, que é uma importante cidade do norte da Itália e que até hoje ela é importante, né? Principalmente pelo seu turismo. Né? Quer dizer, é uma cidade bela, muito bonita, né? Tem uma tradição histórica fundamental, incomparável, né? Mas ele nasce nessa Florença. E aí, veja, em consequência da redação do livro O Príncipe, e aqui eu volto a insistir, das condições históricas existentes, no período em que ele viveu, período que viveu imediatamente, logo no posterior, né, logo após a publicação do livro, Maquiavel passa a história como sinônimo de política em sentido negativo. Sentido pejorativo, perversa, amoral, de prática condenável, de política desprovida de boa-fé, princípio amoralista, de que os fins justificam os meios. Então vocês percebem, estudando um pouco sobre Maquiavel e lendo a sua biografia, não é? Uma pessoa bem intencionada, Maquiavel, escreve um livrinho na sua expectativa de que poderia dar uma grande contribuição, no caso aqui de unificação da Península Itálica. Não é? E logo imediato ele passa a ser taxado, né, com esses adjetivos e substantivos extremamente agressivos e pesarosos que no fundamental, na minha opinião, né, pelos estudos acumulados que tem, não corresponde à verdade. Né? Então o nome de Niccolò Machiavelli deu origem ao conceito, ao substantivo maquiavelismo e ao adjetivo maquiavélico. E isso passa a ser utilizado amplamente a partir aí, principalmente de 1531. Não é? E tem umas coisas interessantes que eu vou observar para vocês. Né? Então veja, para pegar o que seriam esse substantivo e adjetivo, nós recorremos ao tradicional pai dos burros, né? Que é o dicionário.
E aí, uma ironiazinha aqui para vocês a mais também, quer dizer, às vezes, o pai dos burros, quem é o pai dos burros? É também um burro, não é? Você pode dizer assim, pô, professor, o senhor está sendo muito ousado, não é, de fazer esse tipo de afirmação. Mas vou provar para vocês no meu raciocínio, porque o pai dos burros também pode ser um burro, não é? Ou em geral é um burro, não é? Eu peguei aqui o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, né, o que ele vai dizer, não é? Maquiavelismo é um sistema político exposto pelo Florentino Maquiavel, 1469-1527, em sua obra O Príncipe, caracterizado pelo princípio amoralista de que os fins justificam os meios, política desprovida de boa-fé, procedimento astucioso, perfídia. Aqui eu diria para vocês, pela observação irônica que eu fiz, que pegou uma parte, numa visão negativa, numa visão pejorativa e transformou no todo. Então, nesse sentido aqui, que eu estou colocando para vocês aqui, esse pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, que nós chamamos geralmente, não é, de forma simples, de pai de burro, foi escrita pelo pai do burro. Não é? Quer dizer, esse é um livro maldito. Esse é um livro maldito. E, vamos dizer assim, quem se considerar de bom senso passa longe. Mas nós não temos bom senso, nós estamos aqui trabalhando as ideias principais dessa obra. Né? Mas vamos ver lá na Delta Larousse. Né? Sistema político atribuído a Maquiavel, considerado como negação de toda lei moral. Erigir o maquiavelismo em princípio de governo. Existem diferenças essenciais entre o maquiavelismo, comumente descrito, e as teorias políticas de Maquiavel. Política sem lealdade, astuciosa, pérfida, conduta pérfida e sem escrúpulos. Esse pai dos burros aqui, chamado Delta Larousse, não é tão um burro, é aquele burro que aprendeu a fazer a trilha. Quem conhece o interior sabe disso. Né? Ele bota a carga e ele faz a estrada sozinho. Né? Ironizando, esse é daqueles burros, né? Não é que tem que pegar pelo cabresto e levar. Né? Esse faz essa atividade sozinha, mais limitada. Mas, veja aqui, o que a Delta Larousse chama a atenção? Existem diferenças essenciais entre o maquiavelismo, comumente descrito, e as teorias políticas de Maquiavel. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para uma sutileza. Se essa frase tivesse sido a primeira, ela despertaria curiosidade. Né? Eu, por exemplo, se fosse organizar, o burro que fosse organizar esse pai dos burros aqui, eu colocaria primeiro essa aqui que está no meio. Né? Mas aqui tem uma sutileza. Ele colocou a visão negativa e terminou com a visão negativa. E aí, conforme funciona o nosso cérebro, né, para muitos pode passar despercebido essa questão aqui, ó, essa frase do meio, que é essa que me interessa aqui e que eu vou desenvolver a partir de agora. Né? Então, aqui nessa aula, o que eu pretendo é contribuir para superar as interpretações que eu considero equivocadas, malévolas, vamos utilizar palavras aqui que é muito comum, né, nesse meio aqui, demoníacas, né, e superar essas interpretações sobre o papel e a importância de Maquiavel e de sua obra principalmente de O Príncipe, porque ele não escreve só O Príncipe, ele tem outras obras também. Tem A Arte da Guerra, por exemplo, que é uma obra muito importante, né, que é a primeira obra onde ele tenta sistematizar a importância e a existência de exércitos nacionais, formado pela cidadania, né? Até este momento aqui, e muito posteriormente, os exércitos são profissionalizados, são exércitos de mercenários, né? Como era antes e como vai continuar um pouco depois. Ele tenta, inclusive como membro do governo de Florença, ele tenta organizar esse exército. Só que devido às condições não alcança sucesso, mas ele já coloca essas ideias básicas lá. Não é? E principalmente o príncipe, sua contribuição
ao conhecimento histórico. E aí veja, não é só da política, é a história das ideias, a teoria política e tornar possível analisar a política a partir de um método, olha aqui, chamando a atenção, concepção de mundo, teoria, não é sinônimo de método. Método é a forma como se observa, como se analisa, né? Para nos ocupar com um determinado método, nós temos que ter uma concepção de mundo, uma filosofia na cabeça antes, que orienta a utilização do método, né? A partir de um método de abordagem científica que possibilite superar o senso comum. Senso comum aqui expresso neste momento histórico sob a forma de religiosidade, né? E as interpretações mistificadoras. É nesse sentido que proponho e um esforço de desenvolver uma abordagem, olha aqui a outra palavra, não sei se vocês já conhecem, possivelmente sim, maquiaveliana, ou seja, abordá-la da forma mais objetiva possível, libertando-nos de preconceitos. Quando eu estou dizendo aqui a mais objetiva possível, né, porque essa objetividade também, por mais que nós consigamos avançar, ela tem seus limites, né? Daí, por exemplo, segundo um determinado autor que eu estava lendo esses dias, existem 147 interpretações sobre a obra O Príncipe, de Maquiavel, não é? E se for pegar, podemos encontrar mais, que é muito comum na academia, não é? Esse negócio de descobrir sempre a roda, não é? Mas é preciso a gente estar muito atento para isso, né? E a verdade que se apresenta como absoluta, né? Aí recorrendo a Descartes, né? Que por mais crítica que se tenha a ele é fundamental, nós temos que duvidar, temos que pesquisar para ampliar o nosso conhecimento e buscar entender a realidade da forma mais objetiva possível. Só assim nós vamos conseguir nos libertar dos preconceitos. Os preconceitos, em seus diversos sentidos, seus diversos níveis, e na atualidade nossa, principalmente os preconceitos religiosos. Tem muito anticristão por aí, espalhado por esse Brasil afora, Estados Unidos e Europa, que se apresentam como cristãos, mas na verdade são anticristãos, são mensageiros da morte. E aí é preciso a gente ter objetividade para poder superar esses preconceitos, né?